radiciação, né? Agora nós iremos ver um pouquinho aí das operações com os radicais, ok? Então, primeiro, adição algébrica. Adição algébrica significa o quê? Adição e subtração junto, tá bom? Então, aí no comecinho, tá mostrando para vocês, relembrando, né? A soma de números, letrinhas, lembra? Lá do ano passado, de expressões algébricas. Então, eu só posso somar letrinhas iguais com letrinhas iguais. Você soma os números e copia a letrinha, tá bom? E nos radicais é mais ou menos semelhante. É como se eu tivesse as raízes se fosse uma letrinha, tá bom? Então, eu só posso somar e subtrair radicais semelhantes. E o que são os radicais semelhantes? Eles têm que ter o mesmo índice, tá? E o radicando ser o mesmo. Então, lá aí no exemplo, raiz quadrada de 10 e menos 3 raiz de 10, eles são radicais semelhantes. Porque raiz de 10 está com índice 2, que é a raiz quadrada, e o outro também, não importa se o número está aí na frente, tá bom? Mas o importante é o índice e o radicando, o número que está dentro da raiz. Outro exemplo aí, ó, raiz cúbica de 2, menos 10 raiz cúbica de 2 e 7 raiz cúbica de 2. São todos radicais semelhantes, tá bom? Então, primeiramente, o que nós podemos fazer é somar ou subtrair radicais semelhantes, tá bom? Só posso fazer isso. Então, aí o primeiro exemplo, reduzir em um só termo a expressão 10 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 menos 11 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Então, isso aqui é uma expressão, tá, de radicais. Essa expressãozinha aí. Então, primeira coisa, eles são todos semelhantes? Nesse caso, todos são radicais semelhantes. Então, eu posso fazer o quê? Pegar apenas os números que estão multiplicando a raiz. Lembrando, quando não tem nada na frente da raiz, é o número 1, tá ok? Então, vai ficar lá, ó, 10 mais 5 menos 11 mais 2. 10 mais 5, 15. 15 menos 11, 4. 4 mais 2, 6. 6 raiz de 3. Ok? No segundo exemplo aí, 6 raiz de 5 menos 2 raiz de 7 menos 5 raiz de 5 mais 3 raiz de 7. O que eu tenho que fazer? Pegar os termos semelhantes. 6 raiz de 5 menos 5 raiz de 5 e menos 2 raiz de 7 mais 3 raiz de 7. Tá? Termo semelhante com termo semelhante. 6 menos 5 dá 1 raiz de 5. Menos 2 com mais 3, mais 1 raiz de 7. Portanto, raiz de 5 mais raiz de 7. Acabou aí? Acabou aí. Não posso fazer nada, hein? Ok? Não posso somar raiz de 5 mais raiz de 7. Eles não são termos, não são radicais semelhantes. Tá bom? Só pode fazer o que está aí no quadro, o máximo que você puder fazer aí. Isso é o máximo que você pode fazer. Só que eles são números irracionais, eles vão para o infinito, né? Então, é por isso que está um sinalzinho aí de aproximadamente 4,87. Ok? Nos exemplos abaixo aí, continuando aí, calcular o valor de raiz de 50 mais raiz de 18. Eu posso juntar os dois? Raiz de 68? Não, eles não são radicais semelhantes, pessoal. Tá bom? Porque se você fazer separadamente, não vai dar o mesmo resultado. Nós iremos trabalhar um pouquinho lá na frente, multiplicação. Aí na multiplicação eu posso juntar. Foi as propriedades que nós vimos da raiz lá atrás. Quando tem multiplicação, eu posso somar, eu posso multiplicar os dois. Mas na soma e na subtração, não. Então aí o que eu tenho que fazer? Com raiz de 50, fatorar ele. Eu tenho que tirar e simplificar o máximo possível, tá? Eu posso tirar o máximo possível da raiz, ok? E o 18 também, eu tenho que simplificar a raiz de 18. Fatorando aí o 50 e o 18, tá aí, o raiz de 50,
2 vezes 5 ao quadrado. Fatorando 18, 2 vezes 3 ao quadrado. Corta, corta, sai para fora. Então vai ficar 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Corta o 2 com a raiz, né? Sai para fora o 3. Opa, 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. São semelhantes? São. Posso somar? Pode. 5 mais 3, 8 raiz de 2. Acabou aí? Acabou aí, ó. Então eu tenho que simplificar antes os números. Se der para simplificar, eu tenho que simplificar, ok? Igual no exemplo 2. Simplificar a fração. Então, fatório 12, fatório 75, fatório 147, tiro do máximo possível da raiz. Você vai ter que simplificar, ok? Então, está aí a fatoração embaixo. Corta, corta, sai para fora. Aí são todos aí semelhantes. E aí eu posso somar 2 com mais 5, 7, raiz de 3. 14 raiz de 3. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. Por isso que 7 sobre 14 é meio. Então toda essa fração aí, ó, toda essa raiz deu meio. Ok? E no terceiro exemplo a mesma coisa. Fatório 200, fatório 500, fatório 8, fatório 45, faz a simplificação, tira da raiz e aí faz termo semelhante com termo semelhante. Raiz de 2 com raiz de 2, raiz de 5 com raiz de 5. Tá bom? Então, alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Queiram fazer, pergunta para mim na hora aí das 7 ao meio-dia, que nós estamos aqui na escola, tá bom? E essa semana vocês só vão copiar esses exemplos no caderno. Eu quero que deixe isso no caderno, tá bom? Porque qualquer dúvida vocês vão lá no caderno e tira a dúvida. Beleza? Tá? Um abraço.